Sejam muito bem-vindos, turma, ao módulo Logística Reversa. Então, como eu falei com vocês ontem, nós vamos trabalhar 2 módulos nesse semestre agora que vai se iniciar, começando hoje, depois a gente finaliza ele em agosto, setembro. Então, nós vamos ter Logística Reversa e Cadeia de Suprimentos. Então, quarta, quinta e sexta, nesse mês de junho, nós vamos ter aula de logística reversa. Então, essa aqui, como a aula de ontem também é semelhante, vamos ter aquele momento mais de descontração e depois uma breve introdução do que é logística reversa, só para a gente se inteirar do assunto. E a partir de amanhã a gente pega firme no conteúdo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos a este módulo. E começamos refletindo. Então vamos refletir. Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Eu acredito muito nessa frase, que não adianta nada eu ter um currículo excelente, ter doutorado, mestrado, ter um cargo bom, mas eu não sei lidar com as pessoas, eu sou ruim com as pessoas. Eu acho que antes da gente ser um excelente profissional, antes de ter um currículo muito bom, antes de ter uma profissão muito boa, eu preciso saber ser bom com o meu próximo, ser bom com o ser humano. Então, nós estamos sempre buscando melhorias, busquem sempre melhorias, mas nunca esqueça da sua essência, de quem você é. Ah, você já é uma pessoa difícil? Então, mude. Seja melhor, seja uma pessoa melhor, conforme você cresce em status, em sabedoria, cresça também em humildade. Não esqueça de ajudar o próximo, é muito importante ajudar o próximo. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, esse ano estou fazendo imposto de renda, eu faço todo ano, e às vezes aparece alguma coisa que é muito difícil, uma questão assim, a gente fica meio na dúvida, como que lança e tal. E você pesquisa na internet e não acha uma resposta concreta. Então eu tenho amigos, contadores que me auxiliam, tiram dúvida, a gente troca dúvida, conversa com um, com o outro, e eles me respondem assim com o maior prazer. E hoje, a situação agora ela volta. Hoje eu tenho pessoas que me procuram também para sanar dúvidas, até dispostas a me pagar para sanar as dúvidas, porque muitos contadores cobram. Só que da mesma forma que eu tenho pessoas que me auxiliam, que me ajudam, que contribuem comigo, eu também não cobro daquelas que vêm me pedir para fazer um favor, fazer algo muito simples ali, ou para tirar uma dúvida. Eu ajudo, porque ali eu também estou crescendo. Muitas vezes a dúvida da pessoa também é uma dúvida minha, mas eu entro em contato com as pessoas, eu ajudo a pessoa, eu tomo conhecimento novo para mim, e isso é muito importante. Então a gente não pode ficar preso só no eu sei. Quanto mais eu ajudo o outro, melhor. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos. Quantos talentos vocês têm? Quantas oportunidades vocês já deixaram passar por medo? Quantas pessoas, gente, perdem oportunidades por medo? Eu mesmo conheci uma professora, ela já deu aula no ITEGO, e ela relatou para mim que surgiu um momento que se precisava, que ela não ia dar aula, que ela ia para a secretaria, ia me ajudar a mexer no computador e tal. Ela falou, não sei, para não fazer errado eu não prefiro ir, eu prefiro sair. E ela pediu conta. Então, muitas vezes, o medo de ser vaiado esconde grandes talentos. Se ela tivesse insistido, tivesse buscado ali, feito um curso rápido de informática, ela hoje poderia estar num cargo bem mais elevado. Então, ela contou para mim falando que se arrependia, que ela poderia ter se esforçado mais. Então, a gente não pode deixar o medo nos acovardar. Seja o medo de falar em público, o medo de usar a nova tecnologia, o medo de mudanças. A gente não pode deixar que o medo ofusque o nosso talento. Nós precisamos enfrentar os nossos medos e deixar vir à tona o nosso melhor. Tem aqui também algumas dicas de Warren Buffett, grande investidor. Então, o que ele fala para nós? Lucros.
Nunca dependa de uma única fonte de renda. Invista para criar uma segunda fonte. Eu só trabalho em um emprego e já está muito difícil. Tá, mas você quer melhorar a sua vida? Você vai precisar de mais renda? Provavelmente você vai precisar de mais renda. E outra coisa, às vezes não dá certo em um lugar, você acaba sendo mandado embora, de repente, não estava esperando aquilo ali, não tem um fundo de reserva, mas você tem uma segunda fonte de renda. Então é importantíssimo a gente trabalhar para ter uma segunda fonte de renda. Isso aí não é uma loucura, eu vou trabalhar de dia e de noite. Talvez por um momento. Talvez você possa fazer outra coisa que concilie, você faça só final de semana. Existem várias formas. Precisamos buscar novas fontes de renda. Tem gente que ganha só para digitar texto na internet, outros para traduzir texto do inglês para o português, do português para o inglês. Então existem N formas de se ganhar dinheiro. Uma se ganha muito, outra se ganha pouco. Gastos. Se você compra coisas que não precisa, em breve terá que vender as coisas que precisa. Isso é uma tristeza. Por exemplo, comprei um violão que eu ia aprender a tocar, nunca aprendi a tocar. Aí chegou o momento que eu fiquei tão endividado, tive que vender o violão. Que afinal, eu não precisava dele e acabei tendo que vender ele para pagar outras contas. Ou pior ainda, vender um carro para pagar todas as minhas dívidas. Tive que vender meu carro novo e comprar um carro velho. Senão não dava conta de pagar minhas dívidas. Mas aí você vai ver, a pessoa estava cheia de acessórios, itens que ela não precisava. Poupar. Não poupe o que sobrou depois de gastar, mas gaste o que sobrar depois de poupar. Então a poupança, ela tem que ser prioridade. Pegou seu salário ali, R$ 2.000, quanto você guarda por mês? R$ 200. Primeira coisa que você faz, guarda os R$ 200. Depois você vai pagar água, luz, aluguel, financiamento, carro, moto, suas contas. Sobrou dinheiro? Aí você gasta. Porque senão, nunca vai sobrar dinheiro para você poupar. Se você deixar para poupar com o que sobrar, nunca vai sobrar. E ainda tem, vamos dizer assim, entre aspas, os malditos imprevistos. Aí você pensa, não, esse mês vai sobrar R$ 200. De repente estraga um carro. Rasga um pneu do carro, você tem que trocar o pneu. Não adianta remendar, tem que trocar. Pneu é mais de R$ 200. Geladeira estragou, máquina de lavar estragou, ferro estragou, televisão estragou. N coisas podem dar errado. Então, prioridade faz a poupança. Risco. Nunca experimente a profundidade de um rio com ambos os pés. Não, agora eu vou largar o meu emprego e vou investir naquilo ali. Cuidado. É perigoso. O que é o ideal? Trabalha de dia no seu emprego que garante a sua renda, à noite investe nos seus projetos, final de semana investe nos seus projetos, entra madrugada adentro nos seus projetos, até que você sinta a segurança dos seus projetos, porque senão você corre o risco de abandonar tudo e se afogar. Mas tem gente que fez isso e deu certo. Tem um cara da empresa que chama Wine, que entrega vinhos. Então você faz uma assinatura e todo mês você recebe, se não me engano, 2 garrafas de vinhos. Então são vinhos chiques, importados, vinhos diferentes, que você não acha em qualquer lugar. Esse cara, ele relata o quê? Que por 2 anos, quem sustentou ele foi a mulher dele. Então ele largou tudo e entrou com os 2 pés nos rios. E por 2 anos, a mulher bancou tudo. Quando ela não estava aguentando mais, não ia ter jeito, deu certo. Aí explodiu, aí o cara ficou milionário. Isso pode acontecer? Pode, mas não é algo tão simples. Você, por exemplo, largar um emprego aí que você ganha um salário bom, razoável, para investir em algo assim, meter as caras do nada. Simplesmente saio do emprego hoje, amanhã já comprei tudo ali com a minha rescisão e estou vendendo. Você vai ter uma luta muito grande. Pode dar certo? Pode, mas é um risco. Então comece sempre com um pé. Investimento. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Se a cesta cair, vai quebrar tudo, você vai perder tudo.
Então pegue várias cestas, coloca um pouquinho de ovo aqui, um pouco aqui, outro ali. Dinheiro, mesma coisa, um pouquinho na poupança, um pouquinho na Selic, um pouquinho em ações, um pouquinho em fundo de investimento, CDB. Diversifica o seu dinheiro. Mesma coisa, ações. Não coloca tudo ali só no ramo do petróleo. Coloca um pouquinho na Magazine Luiza, um pouquinho na Vale, um pouquinho na Petrobras, um pouquinho na Gol, um pouquinho no Bradesco, um pouquinho na Ambev. Porque se um quebrar, se um mercado falir, o outro sustenta. Por exemplo, recentemente deu a crise do petróleo. Então, quem tinha ações em empresas petroleiras perdeu muito dinheiro. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Não deixe o dinheiro tudo no lugar só. E para finalizar esse momento, eu deixo essa imagem de reflexão. Quem você decide ser? A menininha no canto chorando? Ou a outra que arrisca, que dá tudo de si? Qual você decide ser? Então, nesse semestre que vamos ver, nesse módulo, quem você decide ser? A que está chorando, que não dá conta, ou a que vai longe, que vai abraçar a causa? E aí? Então, agora em junho, nós temos o nosso cronograma do que a gente vai viver nesse restinho de junho. Em julho eu vou passar outro para vocês porque vai ter alteração nos horários. Mas por enquanto, o nosso cronograma é da seguinte forma. Esse módulo de logística reversa, ele é de 30 horas. Então ele é mais curto. Então vocês vão ter também da mesma forma, atividade valendo 20 pontos, que são as atividades que eu posto para vocês responderem. Vai ter um trabalho que eu vou postar qual que vai ser o trabalho que vocês vão ter que fazer valendo 20 pontos e a prova valendo 60. As nossas aulas em junho serão quarta-feira das 9 às 10 da noite, quinta-feira das 7 às 10, sexta-feira das 7 às 9 horas da noite, ok? Então iniciamos aula 1. Hoje, só introdução. Então, o que é logística reversa? Inicialmente, a logística empresarial focava apenas no fluxo direto. Então, ontem na cadeia de suprimento eu mostrei para vocês o fluxo direto. Matéria-prima, fornecedor, indústria, centro de distribuição, cliente. Isso aí é a logística direta. Antigamente, o fluxo era direto, da matéria-prima até o consumidor. Só que se enxergou a necessidade desse fluxo voltar, ser reverso. Então, o que acontece? Quando o produto chega no cliente, o cliente vai descartar, seja o antigo, ou quando ele usar o produto e não servir mais, ele vai descartar também. Por exemplo, bateria de celular, a gente descarta. Já tem logística reversa para bateria de celular. Garrafa PET, papelão. Existem várias coisas que já funcionam como logística reversa. Então, você dispensa aquele material, você dispensa as garrafas PET e elas vão para um processo de reciclagem. Ali elas são trabalhadas e elas voltam novamente para a fábrica. E da fábrica, ela vai para o centro de distribuição e volta para o cliente. Passa pela reciclagem, fábrica, então é um ciclo que não tem fim. E isso, de certa forma, tem a intenção de que não prejudicar o meio ambiente. Então, por isso que é algo sem fim e algo importantíssimo, que tem ganhado cada vez mais espaço. Então, logística reversa. Os primeiros estudos a respeito da logística reversa surgiram nos anos 70 e 80 com foco nas ações de reciclagem. Então, surgiu diante de crescente preocupação ecológica do consumidor, novas legislações ambientais, preocupação com a imagem corporativa e competitividade. Então, o consumidor, eu não quero que o copo descartável que eu uso, que as garrafas PET, vai parar num rio, vai parar numa floresta. Eu quero que ele seja reaproveitado. O consumidor quer isso. Novas legislações, então surgiram leis para obrigar as empresas a fazer isso, a cumprir esse papel. Outro ponto, preocupação com a imagem corporativa. A empresa que não demonstra estar preocupada com o meio ambiente,
ela tem um grande risco de perder clientes. Isso é algo muito sério. Então você pega, por exemplo, um Burger King, um McDonald's, eles estão sempre inovando. Então eles hoje usam canudo de papel, o copo deles são de papel, papelão. Então, isso aí o quê? Vai se perder rápido. Eles não usam mais copo de plástico nem canudo de plástico. É tudo de papelão. Isso já é no intuito do quê? Preocupação com o meio ambiente. E é claro que eles destacam. Nossos copos são de papelão. Nós estamos preocupados com o meio ambiente. Ah, é uma loja de imóveis, ela põe um selo lá. Eu trabalho com madeira legalizada, com madeira de que onde se desmata e planta de novo. Então, a empresa ela cria a sua imagem ecológica. Isso é importante. E a competitividade, é claro, porque as pessoas cada vez mais estão saindo fora desse tipo de empresa. Então, quem quer continuar no mercado, porque existe muita empresa hoje investindo pesado em logística reversa, então quem quer continuar no mercado precisa trabalhar um pouco mais. O objetivo: tornar possível o retorno dos bens ou seus materiais constituintes ao ciclo produtivo. Então eu vou pegar aquilo que antes iria direto para o lixo, às vezes ia parar num rio ou no próprio solo ali, eu vou tentar trazer aquilo de novo. Então, papelão, as garrafas PET, e entre outras coisas. Eu vou reaproveitar aquilo lá de novo. E eu vou agregar valor econômico, ecológico e legal ao meu produto. Então, isso é algo muito importante. Então, nós temos que produto de pós-venda e pós-consumo. Pós-venda, sem uso ou pouco uso. Pós-consumo, final da vida útil. Então, isso aqui, pós-venda, produtos devolvidos por erros comerciais, garantias e etc. Então, vai acontecer no pós-venda, quando eu devolvo aquele produto porque tinha um defeito. No consumo, constituído por bens inservíveis ao proprietário original. Então, isso aqui no pós-consumo, o produto já não tem utilidade mais nenhuma. É fim da vida útil. Então, no pós-venda, você consegue reaproveitar o produto. Procura agregar valor a um produto devolvido. Pós-consumo, procura economizar. Exemplo, reaproveitamento de materiais. Algumas coisas vai dar para ser feito. Então, no pós-consumo, a preocupação é um pouquinho diferente. Estou preocupado em economizar. No pós-venda, estou preocupado em agregar valor. Reaproveitamento no pós-venda. No pós-consumo é destinação final ou reaproveitamento. Por exemplo, aquelas garrafas, aqueles litros de defensivo. O que se recomenda fazer? Lavar e furar ele todo. Então isso aí é algo que se torna mais pós-consumo, que você não vai conseguir reaproveitar ele 100%. Você teria que derreter ele todo, triturar, fazer todo o processo novamente. Diferente, por exemplo, de uma garrafa de vidro, que você só lava ela e põe refrigerante novo, põe um produto novo. É diferente. Temos aqui canais reversos de revalorização. Então, isso aqui são empresas muito importantes. Desmanche, desmontagem do produto, separando partes reaproveitáveis daqueles sem possibilidade de revalorização. Então, aqui a gente vai trabalhar como? Eu vou tirar o que aproveita e o que não aproveita. O que não aproveita eu vou fazer o descarte correto. E o que aproveita a gente joga para reutilização. Sabe quem é mestre em fazer isso? Esse cara aqui, Geraldo Rufino. Então, aqui vai uma dica de leitura. O Catador de Sonhos. Eu não consegui esse livro em PDF, infelizmente, mas aqueles que puderem adquirir, recomendo muito. Provavelmente nosso trabalho vai ser em cima da história desse cara. O que ele faz? Ele tem uma empresa de desmanche de ônibus. Então ele compra tudo quanto é ônibus velho, sucateado e retira tudo quanto é peça dele e comercializa pelo Brasil inteiro, se não me engano pela América Latina. É a maior empresa da América Latina, é a dele. Então, muitas coisas nem a concessionária tem. Ele tem, as empresas dele têm. E é um cara que começou a vida
catando latinha. E hoje ele trabalha com reaproveitamento de peças usadas de ônibus e está ganhando muito dinheiro, deu muito certo para ele. Então é uma história muito bacana que vale a pena vocês lerem, acompanhar os vídeos no YouTube, tá bom? Canais reversos de revalorização. Então a gente tem um desmanche e temos a parte da reciclagem. Os materiais dos produtos descartados são extraídos industrialmente, transformando-se em matérias-primas, que serão reincorporadas na fabricação de novos produtos. Por exemplo, a questão do papel. Então, todo papelão, tudo aquilo que se junta, se transforma em algo novo. Então, aquele papel, folhas, papelões, viram o quê? Cadernos recicláveis. Hoje tem lápis recicláveis, N coisas recicláveis. Então você transforma aquele produto, você tritura tudo ali e faz um produto do zero, com aquele material que tecnicamente iria para o lixo, não teria mais aproveito. Temos também uma modalidade que se chama recall ou aviso de risco. O recall ele acontece, por exemplo, em montadoras, é muito comum. A montadora ali de carros. Então a Ford, por exemplo, ela criou o novo Toyota, o novo Fusion, que é da Ford. Ela criou o novo Fusion e determinado, por exemplo, 10 mil carros, porque eles produzem mais de 1.000 por hora, mais ou menos. Vai do carro, claro, né? Vamos supor que produziu 1.000 fusos por hora. E 10 mil desses fusos que foi produzido naquele dia saiu com defeito de fábrica. E esse defeito vai dar problema. Então, a fábrica montadora convoca através de um recall. Ela manda boletim na televisão, e-mail, celular, WhatsApp. Ela te manda mensagem. Volta aqui na concessionária. Precisamos corrigir tal erro no carro. Então, isso é o recall. Então, ele é a solicitação de devolução de um lote ou de uma linha inteira de produtos, feita pelo próprio fabricante. Cobre problemas no material ou produto, posicionamento incorreto de peça e faz um serviço. Por que fazer o recall? Garantir a boa imagem da empresa, evitar prejuízo futuro e obrigação legal. Eles têm obrigação legal de fazer isso. Imagina, dos 10 mil carros, talvez 1.000 pessoas vão reclamar. Talvez 500, 200. Então, eles não podem correr esse risco. É mais fácil, chama todo mundo de volta e corrige. Então, ele é previsto no artigo de defesa do consumidor. No artigo 10 vai dizer o quê? O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo, produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do cliente, do consumidor. Então, é garantido por lei, é obrigação da empresa correr atrás dos prejuízos, quando elas conhecem esse prejuízo, quando elas têm ciência que aconteceu tal defeito. Vamos estudar também, em logística reversa, algumas políticas. Então, nacional de resíduos sólidos, por exemplo. Então, criada pela Lei 12.305 de 2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404. Então, o Decreto 7.404 criou o Comitê Interministerial, que é o CI, composto por 12 ministérios e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, responsável por coordenar a elaboração e implementação do PNRS, que é Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa lei ela vai fazer o quê? Propõe a prática de hábitos de consumo sustentável, conjunto de instrumentos que propiciam o aumento da reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos, etc., impõe a criação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos pelos particulares. Então, esse é um breve resumo do que a gente vai estar vivendo nesse módulo, nessas 30 horas, tá bom? E a gente finaliza com mais uma frase para refletir, já que vamos falar bastante de meio ambiente. Então, colhemos o que plantamos. Não jogue lixo, jogue sementes. Nós colhemos o que plantamos. Isso aí
é uma lei da vida. Eu colho o que eu planto. Então, que a gente possa rever nossas ações, cuidar do meio ambiente, cuidar de nós, que nós estamos plantando para a nossa vida mesmo, certo? Então, até amanhã. Bom descanso a todos, bons estudos e nos encontramos quinta-feira. Até lá!